Boa noite a todos, queremos cumprimentar você que está agora nos acompanhando pela internet. Estamos na primeira igreja presbiteriana de Goiânia e nós temos feito nestas últimas semanas exposições sistemáticas com base na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Todos os vídeos eles estão sendo gravados e você pode encontrá-los no canal da PIPG no YouTube. Não deixe de acessar esses estudos, de rever aquilo que já estudamos aqui e também de compartilhar com outras pessoas para que mais e mais pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus. Esta é uma epístola que enfatiza a nossa esperança, o que nós temos no horizonte, no meio de todas as nossas tribulações. É a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, então todos nós seremos arrebatados ou resgatados deste estado de humanidade caída, corrompida pelo pecado. Todos os nossos sofrimentos cessarão. Nós aguardamos ardentemente por esse dia. E até esse dia, com base nesta fé, esta epístola escrita pelo apóstolo Paulo nos encoraja a viver uma vida de santidade, de compromisso com a palavra de Deus. Minha expectativa com todos esses estudos é de poder levar até você edificação, encorajamento, a fim de que perseveremos, eu e você, no caminho do Senhor. Nós vamos iniciar esse estudo orando, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dando compreensão daquilo que temos reservado da parte da palavra de Deus para nós nesta ocasião. Vamos orar, aí onde mesmo você está, feche seus olhos, vamos falar por um instante com o nosso Pai. Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. É possível abri-la, lê-la com liberdade e ouvirmos dela a explicação, para, compreendendo a mensagem do Senhor, andarmos em compromisso com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós confessamos as nossas imperfeições, os nossos pecados e admitimos que sem a ação do Teu Espírito em nós, não podemos ter forças contra as tentações deste mundo e andarmos em conformidade com a Tua vontade. Portanto, te pedimos que o Teu Espírito, enviado para nos consolar, agora nos ajude, nos auxilie, nos assista a compreender a Tua palavra. Nós oramos por isso e te pedimos que tudo aquilo que virmos aqui na Tua palavra nesta ocasião sirva para a nossa edificação, para o nosso encorajamento. Aproveitamos este momento para rogar ao Senhor pelas nossas autoridades, pelos profissionais de saúde, e te pedimos que de uma maneira especial o Senhor os alcance neste momento, renovando as suas forças, lhes dando sabedoria, a fim de que a população do nosso país seja alvo das Tuas misericórdias. E então, Pai, possamos ter alívio no meio das nossas dores, dos nossos lutos, dos nossos sofrimentos. Que a Tua palavra, ó Deus, nesta hora, alcance cada um dos nossos corações, produzindo alento, encorajamento, em meio às tempestades, em meio a estas densas nuvens de trevas que cobrem toda a face da terra, por conta dessa peste que atormenta a todos nós há tanto tempo. Tenha misericórdia de nós, livra-nos, nós te pedimos por isto, em nome de Jesus, e fortaleça a Tua igreja, é o nosso pedido, em nome do Filho do Senhor, o único Filho, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é por Ele que nós oramos. Amém e amém. O texto do nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 2, versos 13 até o verso 16. Você deve ter agora na tela da sua TV ou do seu smartphone a projeção do nosso texto. Se não, preste bastante atenção naquilo que diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 até o verso 16, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os que não somente
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Antes de nós entrarmos neste texto e examinarmos com um pouco mais de atenção, me permita fazer aqui uma breve introdução para aqueles que estão pela primeira vez acompanhando aqui o nosso estudo. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela pode ser dividida em duas grandes partes, entre o capítulo 1 até o capítulo 3 e a outra parte, o capítulo 4 até o capítulo 5. Essa é uma característica dos escritos paulinos. Nós temos no Novo Testamento 13 documentos atribuídos à autoria do apóstolo Paulo. E esta característica que nós encontramos nas epístolas, elas nos mostram que, primeiramente, Paulo faz uma abordagem doutrinária. Depois, ele faz uma aplicação dessa doutrina, trazendo para as pessoas para as quais ele está se comunicando, orientações para o seu dia a dia, com base, obviamente, na teologia e na doutrina que ele está ensinando. Então, na primeira parte aqui da primeira epístola de Tessalonicenses, nós vemos um tom em todos os 3 capítulos, é de uma celebração pela fidelidade dos tessalonicenses. Os 3 capítulos, eles são caracterizados por esta ênfase do apóstolo Paulo e também dos seus companheiros Silas e Timóteo, que estão acompanhando aqui na autoria deste documento. Então, esta é a ênfase dos 3 primeiros capítulos, a gratidão, a celebração, porque os tessalonicenses estavam andando de modo fiel ao Senhor. Na segunda parte, vemos o apóstolo Paulo agora fazendo uma exortação àqueles crentes para que eles continuassem crescendo e perseverassem, aguardando a bendita vinda do Senhor Jesus. São 2 grandes partes aqui da primeira epístola. Curiosamente, nós temos entre estas partes orações que ele faz. A primeira oração que ele faz se encontra no capítulo 1, versos 1 ao verso 5. É uma oração de gratidão. Essa oração é o ponto de partida para tudo aquilo que ele está tratando até o capítulo 3. Ele ora agradecendo a Deus, bem como os seus companheiros, pelo testemunho de fé dos tessalonicenses. Também pela sua operosidade, pela sua abnegação, pelo seu amor abnegado e também pela sua esperança. São 3 palavras-chave que Paulo usa para descrever o testemunho dos tessalonicenses. E ele ora agradecendo a Deus por isso, pelo testemunho deles. Então, chegamos aqui no final do capítulo 3, nos versos 11 ao verso 3, onde mais uma vez encontramos uma oração que ele faz, uma menção ou uma intercessão que ele faz diante de Deus a favor dos crentes que viviam na cidade de Tessalônica. Agora a sua oração não é tanto mais pela gratidão, agora a sua oração, introduzindo a segunda parte da epístola, é para que os crentes continuassem perseverando. A expectativa do apóstolo Paulo é que eles continuassem crescendo, também o amor entre eles, de uns para com os outros, isso tudo em santidade. Então, a expectativa de Paulo na sua oração diante de Deus é que eles crescessem, aumentando assim também o amor entre eles, e tudo isso em santidade. No final da segunda parte aqui da epístola, nós encontramos uma outra intercessão. Não está no formato de uma oração. Paulo está apenas declarando aos tessalonicenses qual é o anseio dele diante de Deus, mais uma vez usando o mesmo tom das orações já citadas. Agora ele ora pela esperança, ele ora por esperança. Aquela esperança que nós vimos no capítulo 1, verso 10, ele faz essa citação de como os crentes estavam aguardando a vinda de Cristo, ele ora para que essa esperança continuasse em seus corações. Ele ora para que fossem conservados em santidade na vinda de Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui nessa parte, diante do Senhor, é que os crentes fossem preservados. Eles continuassem observando, esperando a vinda de Cristo, e que isso fosse motivo para eles andarem em plena luz, não em trevas, nos seus pecados, mas que eles andassem em santidade e assim fossem encontrados quando Cristo viesse. Esta era a oração dele. Veja como a estrutura da epístola, ela é formada a partir de orações.
né, e envolvida por orações que ele faz a favor daqueles crentes. A oração sempre esteve presente nas correspondências de Paulo. Se você observar atentamente os demais documentos paulinos do Novo Testamento, você vai perceber como ele cita oração e como ele pede também oração. Ele faz oração pelos seus destinatários e pede, como nós encontramos aqui no capítulo 3, no final do capítulo 3, ele pedindo orações à igreja a favor dele também e dos seus companheiros. A oração sempre esteve presente nos seus documentos. Ele compreendia que a sua principal missão era de orar e de pregar. Esta era a mesma compreensão dos demais apóstolos, quando eles estavam sendo pressionados pela necessidade de servir aqueles que estavam precisando de socorro, de alimentos, de misericórdia, de ações de misericórdia, de ações sociais. Então eles, todos os apóstolos ali em Jerusalém, orientaram a igreja para que elegessem 7 homens. Então aqueles homens foram eleitos com o objetivo de servirem as mesas, enquanto os apóstolos se dedicariam às orações e também à palavra. Paulo tinha esta mesma compreensão, que a palavra de Deus, ela deveria ser uma prioridade do seu ministério, tanto quanto também a dedicação às orações. Ele entendia, como os demais apóstolos, que antes de falar aos homens, deveria falar com Deus. Ele tinha que primeiro falar com Deus e só então ter condições de falar aos homens. Ele pregou enquanto orava. É assim que nós lemos a primeira epístola de Tessalonicenses. Ele está ensinando, ele está encorajando, ele está corrigindo, ele está estimulando o amor, a fé entre os irmãos, a esperança entre os irmãos. Enquanto isso, ele está em oração. Ele está o tempo todo em oração pelos crentes, né? O tempo todo em oração pela igreja. Por isso, ele exortou no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, ou seja, não deixe de orar, persevere na oração. Isso é demonstrado pelo testemunho dele aqui também na sua epístola. A oração promove intimidade e confiança em Deus para falar ao mundo. Como que podemos falar ao mundo se nós não estivermos em intimidade com Deus, com a nossa fé fortalecida na sua presença? Então, quando nós oramos, quando nós nos reservamos em oração, nós estamos nos consagrando a Deus e obtendo dele força, porque a oração é o meio de falarmos com Deus, é o meio ordinário pelo qual falamos com Deus, enquanto que pela palavra é o meio ordinário pelo qual ele fala conosco. Então, nós precisamos tanto da dedicação às orações, como também na dedicação ao estudo, à compreensão e à comunicação da palavra neste mundo. E a oração é o princípio na compreensão aqui do apóstolo Paulo. Ele começa a epístola com oração, orando pelos crentes. E aí, enquanto ele está orando, dando graças a Deus, ele está citando os motivos entre o capítulo 1 e o capítulo 3. É isso que nós temos aqui nessa parte. Então, no capítulo 1, brevemente aqui falando sobre essa parte, no capítulo 1 nós temos o testemunho da eleição, versos 1 ao verso 4, como a palavra chegou até eles na providência soberana de Deus, por amor a eles, verso 5 do capítulo 1, e como a palavra operando e agindo na vida daqueles crentes estava fazendo com que eles fossem assunto entre todos os crentes da Macedônia e também da Caia, dentre toda a parte. Paulo não descreve, mas ele chega ao ponto de reconhecer que a palavra se difundiu, foi divulgada por muitas e muitas regiões, pela maneira como o Espírito de Deus, pela palavra, estava operando e agindo na vida daqueles crentes. Houve uma repercussão enorme. Quando chegamos no capítulo 2, nós temos aqui basicamente 3 partes. Na primeira, ele faz uma defesa dele e dos seus companheiros, porque estavam sob acusação, sob calúnias. Então, todos esses textos aí, do verso 1 ao verso 12, temos essa defesa dos missionários. Depois, nos versos 13 ao verso 16, assunto nosso nessa ocasião, ele faz aqui ele oferece à igreja uma palavra de confiança, de confirmação, de que a igreja, de fato, ela tinha sido eleita por Deus, ela estava confirmada na presença de Deus, e ele apresenta as razões para esta afirmação. Depois temos nos versos 17 até o verso 20, a união da igreja com os seus líderes. Paulo está demonstrando como ele tinha interesse de voltar até a cidade de Tessalônica, mas estava impedido
Por isso ele enviou Timóteo, ele não deixou a igreja órfã, definitivamente, embora por breve tempo, como ele mesmo diz aqui, entre os versos 17 ao verso 20. Mas a ideia de Paulo é que ele está unido à igreja, tanto quanto a igreja está unida também com ele e os demais companheiros. No capítulo 3, temos novamente Paulo fazendo uma defesa aqui de si e dos seus companheiros, e ele termina essa parte orando pela igreja mais uma vez, como já mencionamos aqui, introduzindo a parte na qual ele vai oferecer algumas exortações à igreja, assunto para próximas semanas. Então, no capítulo 1, Paulo, resumidamente, demonstra como eles foram evangelizados. No capítulo 2, a confiança que eles precisavam ter na sua conversão. E no capítulo 3, oferecendo aqui uma palavra de fortalecimento para a igreja. Vejamos como esta epístola ela é profundamente pastoral, nos encorajando a perseverarmos na fé em meio às nossas dúvidas e em meio às nossas tribulações. É uma epístola bastante relevante para o momento que estamos vivendo por conta das tribulações presentes. Bem, a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 ao verso 16, demonstra a fé operosa dos tessalonicenses pela palavra que receberam. Suas conversões foram tão genuínas, mas tão genuínas, que eles resistiram às provações. Elas são os maiores testes para o testemunho da verdade. Me lembro aqui de um pensamento de Melanchthon, no período da Reforma, que ele diz que as tribulações, as provações, é um dos maiores testes na vida de um cristão. Ele fala sobre a oração como um teste, ele fala sobre a meditação da palavra como um teste da nossa fé, mas ele fala também sobre as provações, as tribulações, como sendo a escola na qual nós realmente nos formamos. Porque uma vez que você tem vida de oração e que você tem conhecimento da palavra, segundo o pensamento de Melanchthon, é na tribulação, é na opressão, é no meio das ameaças, das discriminações, dos preconceitos, das chantagens, que nós verificamos a consistência realmente da nossa fé. Porque é, sim, a aprovação, um teste muito grande da nossa fé. Não é à toa que nós vemos tantas pessoas que foram enviadas para sofrerem. O caso, por exemplo, de Jesus, logo depois do seu batismo, ele foi para o deserto para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Assim aconteceu também com o apóstolo Paulo, no meio das tribulações. Jesus andou com seus discípulos durante 3 anos, os preparando para as tribulações que haveriam de sofrer. Por isso ele disse, tem de bom ânimo, no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus preparou os discípulos para que no testemunho da ressurreição entre as nações, eles resistissem às tribulações que haveriam de sofrer. Então, o sofrimento é um dos maiores testes que um cristão pode experimentar. E essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses indica, nesta porção que lemos aqui, versos 13 ao verso 16, como os crentes resistiram àquelas tribulações, como evidência de que, de fato, eles tinham sido verdadeiramente salvos. Por causa da verdade, os antigos foram enviados da parte de Deus para sofrerem. Eles foram perseguidos e até mesmo mortos. E Paulo sabia muito bem a respeito disso, e nós temos textos em 2 Coríntios e também em 2 Timóteo, onde ele dá testemunho de si mesmo, de como ele se submeteu a muitos sofrimentos por falar a verdade. Por falar que Jesus Cristo, de fato, veio, o Filho de Deus, o Messias prometido segundo as antigas Escrituras. Ele padeceu no meio de pecadores, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi aviltado, ele foi levado para a cruz, exposto como vergonha e vexame diante de todo mundo. Ali ele foi sacrificado, ele entregou o seu espírito. Ele foi sepultado, mas ao 3º dia, Deus, pelo poder do seu Espírito, ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu para centenas de pessoas e depois foi assunto aos céus. Este assunto deveria ser levado às nações, de que existe um Deus vivo e verdadeiro, e somente a Ele devemos dedicar as nossas vidas, pela fé em Jesus Cristo, pois somente por Jesus os nossos pecados são perdoados, e se os nossos pecados não forem perdoados, nós
estamos condenados por toda a eternidade. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança, porque se confiarmos na sua obra redentora, se pela fé nós dedicarmos toda a nossa vida a Ele, Deus, na sua misericórdia, há de imputar sobre nós a sua justiça, livrando-nos da ira que está por vir. Essa mensagem tinha que ser levada a todo mundo. Contudo, num mundo e num sistema comprometido com a mentira, com o engano, com a perversidade, com a crueldade, com a profanação, com a blasfêmia, com a promiscuidade, uma mensagem como esta, exigindo que os homens abandonem os pecados e se voltem para Deus, era uma mensagem hostilizada, bem como aqueles que a portavam, aqueles que a comunicavam. Então, o sofrimento era algo previsto, e é algo previsto para todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e comunicam com segurança o testemunho da palavra de Deus. E Paulo sabia muito bem disto. Tudo o que Paulo e seus companheiros trataram nesta passagem teve a intenção de animar a igreja. Não há novidades, né? Então Paulo está aqui animando, dando testemunho de como ele sofreu, como as igrejas da Judéia cristãs sofreram nas mãos dos judeus incrédulos, para mostrar para a igreja que estes sofrimentos presentes eram esperados e, portanto, não poderiam perder o ânimo, mas que continuassem firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, pois é caminhando nesta direção que a igreja haveria de ultrapassar, de transcender os seus sofrimentos e ser encontrada definitivamente na glória do Salvador Jesus Cristo. Vamos agora voltar os nossos olhos para o verso 13, primeiro verso aqui da nossa passagem, onde Paulo começa dizendo: outra vez ainda temos nós para... outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Aqui Paulo e seus companheiros apresentaram outra razão porque ofereciam ações de graças a Deus. A primeira foi amparada pela recordação de um vivo testemunho de fé, de amor e também de esperança. Veja só, Paulo esteve na cidade de Tessalônica, juntamente com Silas e Timóteo, pregaram o evangelho para aquela igreja, para aquelas pessoas. Muitas pessoas foram convertidas no poder do Espírito de Deus, regeneradas, passaram a crer na mensagem do apóstolo Paulo sobre Cristo. Os judeus, tomados por inveja, associados com homens maus dentre a malandragem, perseguiram o apóstolo Paulo com ameaças tão contundentes que os próprios crentes, os recém-convertidos, ele ficou ali apenas 3 sábados, né? Os recém-convertidos, então, encaminharam Paulo para a cidade de Bereia, uma cidade bem próxima da cidade de Tessalonicenses. Ali, então, ficou um grupo de crentes sozinho. Paulo foi para Bereia, depois em Bereia foi perseguido, teve que ir para Atenas, um lugar bastante longe, e Paulo então encaminhou Timóteo para ficar com eles. Mas aqueles crentes eram novos convertidos. E Paulo está aqui recordando nas suas orações de como aqueles crentes rapidamente passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, com uma fé operosa, com amor abnegado e também caminhando firmemente de acordo com a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo recorda disso e ora agradecendo a Deus, porque neste testemunho ele mesmo estava reconhecendo a salvação daqueles crentes, que ele chama de eleição. Os crentes foram realmente eleitos segundo os eternos decretos de Deus, e naquele momento se concretizou esses decretos, esses planos redentivos, quando lhes chegou a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, foram então transformados de incrédulos pagãos a crentes fiéis ao Senhor. Agora ele destaca uma outra razão aqui no verso 13. Enquanto a primeira estava relacionada com os efeitos, esta outra razão estava relacionada com a sua causa, a palavra de Deus. Paulo ora agradecendo a Deus pelo modo como a palavra de Deus estava agindo na vida daqueles crentes tão novos na fé. Na sequência nós lemos aí, no meio do verso 13, ele dizendo que, tendo recebido a palavra que haviam ouvido, eles acolheram, não como palavra de homens. Veja, não foi de um modo comum, foi de um modo completamente especial e distinto. Eles acolheram a palavra
assim como em verdade é a palavra de Deus. Então Paulo agradece porque eles ouviram e receberam a sua mensagem com a confiança de que ela procedia de Deus. Esta era a procedência. Foi assim que os crentes de Tessalônica discerniram a mensagem que estavam ouvindo. Então, no meio de tanto conhecimento filosófico, onde haviam tantos poetas, onde haviam tantas crenças idólatras, aqueles homens e mulheres, ao ouvirem a palavra de um homem estranho, o apóstolo Paulo, passaram a crer de que de fato se tratava de uma palavra do Deus vivo e verdadeiro. Isso é um milagre, né? Esse é um milagre. Paulo recorda disso com gratidão, sabendo que era de fato o Espírito quem estava agindo na vida deles. Isso foi uma das provas de que àqueles crentes fora dado de fato o dom da salvação. É o que nós lemos no verso 5 do capítulo 1, de como a palavra chegou a eles, não apenas em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Motivo que enche de alegria o coração de qualquer pregador íntegro. Ele está alegre e os seus companheiros em oração, orando a Deus por isso. E este não fala, né, este pregador íntegro, ele não fala de si mesmo como base de fé. Ele não lê uma passagem da Escritura, fecha a Escritura e começa a contar piadas, histórias e testemunhos e passando a maior parte do seu tempo arrazoando sobre muitas coisas sem a devida explicação daquilo que é a palavra de Deus. Mas aqui o que nós vemos é que este pregador íntegro, ele não fala de si como base de fé. O seu testemunho, ainda que encorajador, não é a base de fé da igreja. Nem usa de motivações e linguagens que visam interesses impuros, uma acusação que Paulo estava sofrendo e que ele faz a defesa nos versos 3 ao verso 6 do capítulo 2 aqui de 1 Tessalonicenses. Paulo não tinha essa conduta diante da igreja, né? Jesus mesmo disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Paulo não se alegrou na presença de Deus pelo resultado que ele produziu. Ele se alegrou, bem como seus companheiros, na presença de Deus, lhe agradecendo por aquilo que a palavra estava fazendo, não que ele estava fazendo. Então era isso que encheu o coração daquele servo e dos seus companheiros, de como Deus estava agindo pela palavra na vida deles. Os caluniadores de Paulo em Tessalônica certamente estavam dizendo que ele estava ensinando preceitos de doutrina e de moralidade baseados em estranhas filosofias e também com intuitos maliciosos. Por este motivo, se defendeu ao dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Certamente alguém estava no ataque à credibilidade e à autoridade do apóstolo Paulo, o acusando de estar apresentando falsos ensinos, inconsistentes ensinos, porque tudo o que Paulo estava falando era completamente estranho para aquele contexto, tanto entre gregos, entre gentios, como também para os judeus da cidade de Tessalônica. Uma atitude semelhante contra Paulo ocorreu lá na cidade de Atenas. Vamos nos lembrar aqui da história, né? Ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas. Lá em Atenas aconteceu algo semelhante quando ele discutia com os filósofos gregos. Diz o texto que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. O povo estava super curioso
porque Paulo estava pregando uma mensagem completamente diferente. Veja o contexto de Paulo na cidade de Atenas. Certamente foi isso também que aconteceu na cidade de Tessalônica, a ponto de Paulo aqui agradecer a Deus, porque os tessalonicenses que passaram a creram discernindo a mensagem como sendo uma mensagem da parte de Deus, diferente dos falsos deuses e também das filosofias humanas. Apesar do que era acusado por seus detratores, os seus caluniadores, agradeceu a Deus, porque muitos dentre os tessalonicenses, pela ação poderosa do Espírito Santo, estavam ouvindo as pregações, não como mais uma filosofia pagã, mas como a palavra de Deus, assim como ele disse, assim como, em verdade, é a palavra de Deus, a mensagem direta de Deus aos homens, o recado de Deus, os conselhos de Deus, os preceitos de Deus, a sabedoria de Deus, estava chegando até a cidade de Tessalônica e alcançando todos aqueles a quem Deus destinou para a salvação. Paulo agradeceu por isso. Seu coração, bem como dos seus companheiros, estava cheio de gratidão, e sempre emociona o coração de um pregador quando as pessoas aceitam a palavra de Deus, assim como os tessalonicenses receberam a palavra, acolheram a palavra quando ouvida na boca daqueles homens, quando as pessoas ficam entusiasmadas com ela, mais do que com um pregador. O verdadeiro pregador se satisfaz e agradece, como eles aqui, incessantemente, sem parar, porque eles acolheram a palavra de Deus. Paulo não cita nenhum merecimento próprio, nem dos seus companheiros. Ele exalta o poder que chegou pelo Espírito até os corações dos tessalonicenses, quando a palavra foi pregada, a palavra de Deus. E aí que está o motivo do agradecimento de Paulo e dos seus companheiros, né? Ainda no verso 13, nós vemos esse destaque: é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo e seus companheiros confirmaram que, de fato, os tessalonicenses haviam recebido a palavra de Deus. Eles não foram e não estavam enganados quanto à origem de sua mensagem. Então, Paulo agradece porque eles acolheram aquela mensagem como sendo da parte de Deus. E aqui Paulo está confirmando que a palavra que eles receberam, de fato, era a palavra de Deus. Embora eles tenham sido portadores dessa palavra, Deus era a sua fonte. Nós lemos aí isso nos versos 3 ao verso 4, o testemunho que Paulo dá aqui. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, ou seja, dentro dos limites do Evangelho que Deus havia confiado àqueles homens. Então veja só como Paulo aqui e seus companheiros estão dando ou transmitindo a confiança para a igreja, que de fato o que ela recebeu foi sim a palavra de Deus, foi a palavra de Deus. E Paulo agradece a Deus porque aquela igreja, ela não foi e não estava sendo enganada com nenhum tipo de conhecimento que não procedesse da parte de Deus. No final do verso 13 nós lemos: a palavra de Deus, estou destacando aqui a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Infelizmente, é comum entre o evangelicalismo brasileiro líderes se apresentarem como se fossem a causa do crescimento das suas igrejas, né? Insinuarem que sem eles a igreja perde os seus membros. Se eu deixar essa igreja, a igreja vai esvaziar porque a igreja está aqui por minha causa. Infelizmente, isso é comum no nosso meio. Infelizmente, falo isso com muita tristeza, de pregadores pensarem que a igreja depende deles, né? Que a igreja depende da sua habilidade, dos seus dotes, a ponto de pensarem que se eles deixarem a igreja vai morrer, a igreja vai terminar, ou vai enfraquecer profundamente, porque as pessoas não passarão a frequentar aquela igreja mais, né? Chegam a pensar que muitos vão deixar a igreja se eles se deixarem também, se comportando como se fossem insubstituíveis, centralizadores, verdadeiras celebridades,
e falando como se representassem a todos os crentes, né? Falando como se todos os crentes no Brasil estivessem na sua representação. São símbolos de uma pretensiosa vaidade e falsa confiança. Contudo, o testemunho bíblico que está diante de nós nos ensina que os fundamentos da igreja verdadeira são mais sólidos que o brilhantismo humano, ao nos afirmar que a causa do crescimento da igreja, da santificação e preservação dos que creem em Cristo é a palavra de Deus. A igreja tem uma só cabeça, que é Cristo Jesus. No mais, todos nós, segundo os distintos dons que o Espírito distribuiu a cada um, somos servos do Senhor. Apenas isso, apenas isto. A igreja ela é gerada por Cristo, sustentada por Cristo e há de ser recebida por Cristo na consumação dos tempos. A igreja está fundamentada na fé em Jesus Cristo. Ela é orientada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus o instrumento do Espírito para santificá-la. Então a igreja não depende de mim e de nenhum outro pregador. A igreja depende de Deus, a igreja depende do seu Filho Jesus Cristo. E se um pregador sai, Deus envia outro, e a igreja nunca pode ser destruída, porque ela é resultado da obra eficaz do Senhor Jesus Cristo, segundo os eternos decretos de Deus. Então a igreja depende de Cristo, e o apóstolo Paulo reconhece isso dizendo: a palavra de Deus, a qual com efeito é a palavra, a causa do crescimento da igreja, é ela quem está operando eficazmente em vós, é a palavra quem está salvando, é a palavra quem está santificando, é a palavra quem está comunicando esperança. Veja que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, atribui toda esta responsabilidade à palavra, ainda que ele e os seus companheiros, Silas e Timóteo, tenham sido instrumentos que Deus quis usar naquele momento da história. Mas Paulo reconhece, sobretudo, que a palavra é o grande instrumento que Deus usa. Como disse o testemunho bíblico, se nós não pregarmos, até as pedras clamarão, porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, e Ele não deixa de cumprir as suas promessas, Ele não deixa de cumprir a sua palavra. A sua fidelidade é para com a sua aliança, é para com os seus pactos, é para com as suas promessas. Nós somos beneficiados por essa graça. Nós não podemos fazer nada para compensar a obra de Deus em Cristo em nosso lugar. Nós não podemos comprar a salvação ou manter a salvação pelos nossos esforços. A única certeza que nós temos é que a salvação é obra da graça de Deus recebida pela fé. E essa certeza desperta em mim uma tremenda responsabilidade de andar em santidade e em compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho uma responsabilidade moral, e nesta responsabilidade moral, uma vez que eu creio na palavra, devo andar em retidão, abandonar os meus pecados, resistir às tentações, falar sempre a verdade, andar firmemente dando testemunho da minha fé ao mundo que está ao meu redor, sabendo que o dia se aproxima quando eu estarei diante de Cristo. Diante de Cristo. Essa é a responsabilidade que nos cabe. É a responsabilidade de crermos, de obedecermos, de abandonarmos o pecado e de nos esforçarmos, sim, para cumprirmos a missão que Ele entregou a cada um de nós, sem qualquer tipo de isenção de responsabilidade. Paulo e seus companheiros deram graças a Deus, porque a palavra estava operando nos Tessalonicenses, fazendo deles crentes exemplares. Era a palavra que estava operando. Paulo disse no verso 5 do capítulo 1: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Veja que a palavra chegou segundo a providência soberana da parte de Deus, em poder no Espírito Santo. Eles não apenas receberam externamente a palavra, eles não ouviram e compreenderam intelectualmente a palavra. A palavra não se tornou apenas um assentimento intelectual, uma compreensão de certos conceitos, mas também internamente. É isso que a expressão em grego significa. Quando ele diz eficazmente em vós,
é como se Paulo estivesse dizendo: olha, dentro de vós, vocês receberam essa palavra dentro de vocês. Isso confirma que a fé proveniente da palavra era evidência do poder no Espírito, o qual, ou seja, este poder estava trabalhando nos seus corações, habilitando-os a crer na mensagem do próprio Deus. Nós só cremos porque o Espírito de Deus nos habilita, nos regenera e nos capacita a crer. E uma vez que nós cremos, uma vez que nós exercitamos essa fé salvadora, salvífica, redentora, então nós recebemos a graça da salvação. Então, a salvação é uma obra divina no coração do ser humano. E Deus estava, pela palavra, agindo, trabalhando, operando dentro dos Tessalonicenses. Assim como eu acredito que neste momento o Espírito está trabalhando aí no seu coração, falando contigo, te encorajando, te convencendo, te animando, porque é isso que o Espírito faz pela palavra. Ele levanta a nossa cabeça e nos faz olhar para o Senhor Jesus. Quando nós estamos começando a entrar nas dúvidas, quando estamos começando a ficar enfraquecidos, é o Espírito quem vem a nós e nos santifica, nos corrige, nos exorta, nos disciplina e nos endireita os pés no caminho da salvação. Ele nos faz olhar para Cristo, Ele nos faz olhar para o Senhor Jesus, tirar os olhos um pouco dessas tribulações, desses sufocamentos, dessas pressões. É o Espírito quem nos faz olhar para algo mais excelente que está além dessas tribulações presentes. É o Espírito Santo quem age dentro do nosso coração e nos permite crer, nos permite ter esperança, nos permite ter ânimo no meio desses dias que são ruins. Veja o testemunho de Paulo sobre a palavra em Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. Ele diz ainda, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa na ação do Espírito de Deus para regenerar mortos espirituais, para santificar pecadores, para libertar aqueles que estão cativos, segundo os méritos da salvação que Cristo conquistou na cruz por nós. Isso é tão verdade que as suas próprias vidas se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, diz o apóstolo Paulo aqui no verso 7. No verso 8 ele diz: e por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, preservando o testemunho no meio dos sofrimentos. Isso é tão verdade que eles perseveraram na fé e ainda se tornaram um modelo para todos os crentes dessas províncias romanas, tanto da Macedônia ao norte, como da Caia ao sul, bem como para crentes, pessoas de toda a parte, diz ele, no meio de muitos sofrimentos. Se a fé que tinham não fosse verdadeira, procedente da palavra, de nenhum modo eles conseguiriam resistir às discriminações, às falsas acusações, às ameaças, às chantagens por causa dela, e abandonariam na primeira oportunidade para garantirem o seu sucesso, seus sucessos pessoais neste mundo de falsas esperanças, subestimando os resultados da apostasia. Então esses crentes, eles perseveraram, porque eles receberam uma fé verdadeira, que foi procedente da própria palavra de Deus. No verso 14, Paulo, ele entra no seguinte assunto: tanto é assim, veja que ele está dimensionando a confiança que os tessalonicenses deveriam ter pela evidência do que a palavra estava fazendo no coração deles, que Paulo agora entra no verso 14 dizendo que eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Quando os tessalonicenses receberam a palavra, começaram a ser perseguidos, assim como os missionários que lhes apresentaram a doutrina de Cristo. Eles também foram perseguidos, Paulo, Silas e Timóteo.
Por isso foram perseguidos, porque receberam a palavra de Deus, aqueles crentes em Tessalônica, em um contexto de rebeldes, de profanos, de blasfemadores, de Jesus Cristo. Se tivessem recebido meramente uma palavra comum, uma palavra de homem, mais uma filosofia, mais um jargão, mais uma frase de efeito, se eles tivessem ouvido mais uma lacração em rede social, isso de modo algum incomodaria, de modo algum incomodaria. Mas como eles receberam a palavra de Deus, e essa palavra confrontava o seu tempo, confrontava a sua cultura, confrontava os valores morais da sociedade dos seus dias, então eles foram perseguidos. Assim como os judeus convertidos pela fé em Cristo, residentes na Judéia, receberam a palavra de Deus e foram perseguidos por seus compatriotas judeus incrédulos, da mesma forma que os cristãos aqui, gentios, de Tessalônica, receberam a palavra de Deus e foram perseguidos por seus compatriotas gentios incrédulos. Então a perseguição não tem limite étnico. A perseguição não tem limite étnico e não é provocada por um limite étnico. A perseguição aqui, ela tinha muito mais a ver com a convicção, com a profissão de fé na pessoa de Jesus. Os judeus crentes foram perseguidos pelos judeus incrédulos, tanto quanto os gentios crentes em Cristo Jesus foram perseguidos pelos gentios incrédulos. Por isso Paulo disse que eles também haviam padecido da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Onde quer que os homens recebam a palavra de Deus, são perseguidos pelos descrentes mais próximos, inclusive, por incrível que pareça, dentro de suas próprias casas, com indiferenças, com críticas destrutivas, com preconceitos ofensivos, com desestímulos para não congregar numa igreja evangélica, chantageando para que não sejam batizados numa igreja evangélica, são perseguidos e discriminados, infelizmente, até mesmo por pessoas da sua própria casa. Nos próximos 2 versos, encerrando aqui a nossa passagem, Paulo abriu como que um parêntese. E nesse parêntese, o apóstolo Paulo ele faz 3 descrições desses judeus incrédulos, demonstrando como eles estavam corrompidos, a fim de que os crentes não tivessem dúvidas de que a causa dos seus sofrimentos era justa e digna de honra. Tá? Então vamos ver cada uma dessas partes aqui. No verso 15 ele diz: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Primeiramente, Paulo destacou aqui o que eles faziam. Eles perseguiam todos os que falavam a verdade pelas Escrituras. Olha o que diz o texto. Primeiro, eles mataram o Senhor Jesus. Esses judeus, eles mataram o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, inocente, movidos por inveja. Eles fizeram isso com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles também mataram seus próprios profetas, diz o texto. Eles perseguiram os profetas e mataram os profetas. Também eles perseguiram as congregações cristãs da Judéia, quando ele diz, como também nos perseguiram. Eles perseguiram os cristãos da Judéia, comunidades pequenas na Judéia, pelos mesmos caminhos da injustiça e da crueldade, assim como fizeram contra Paulo em Jerusalém. Paulo também sofreu essas mesmas perseguições. Capítulo 21, quando ele está voltando da sua 3ª viagem missionária, ele chega em Jerusalém, é acusado falsamente de ter introduzido um gentio no templo. E com base naquela falsa acusação, o apóstolo Paulo foi levado para um lugar público e ali o espancaram. E aquele espancamento que tinha como intenção matar o apóstolo Paulo foi interrompido quando as autoridades chegaram e o prenderam. Ele foi julgado, passou por tribunais, até quando ele apelou, por ser cidadão romano, de ser julgado por César. Por isso ele foi levado até a cidade de Roma. Mas todas essas privações, esses espancamentos, esses linchamentos morais, o apóstolo Paulo sofreu por causa da mensagem do evangelho que ele estava pregando. Porque isso estava transtornando aquele mundo antigo. As pessoas ouviam o evangelho pelo poder do Espírito Santo e estavam abandonando os seus ídolos. Estavam abandonando todo o pacto com a idolatria para servirem um Deus vivo e verdadeiro, assim como os tessalonicenses, para quem Paulo está escrevendo nessa primeira epístola. Em segundo lugar, nós vemos no verso 15,
que Paulo agora está destacando não apenas o que eles fizeram em primeiro lugar, mas agora está destacando o caráter deles, né? Como era o caráter deles. Primeiro, eles não agradam a Deus, diz o texto, e não agradam a Deus. Ou seja, não contam com a aprovação de Deus, diferente dos missionários que tinham sido aprovados para comunicar o Evangelho. Ele diz isso no verso 4 do capítulo 2. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Diferente destes que tinham sido aprovados por Deus, ou autorizados por Deus, estes homens não tinham aprovação de Deus, eles não agradavam a Deus, eles não tinham autoridade para contradizer um testemunho apostólico sobre Jesus Cristo. Estavam falando do que não tinham autoridade, do que não tinham moral. Esse é o caráter deles. Eles estavam agindo como verdadeiros adversários, diz o apóstolo Paulo na sequência. Diz aí que são adversários de todos os homens. Eles agiam como adversários, tentando impedir que os gentios conhecessem a palavra e por ela fossem alcançados pela graça e passassem a crer em Deus e no seu Filho e fossem libertos dos seus pecados. Olha que perversidade esses homens que perseguiram o apóstolo Paulo e perseguiram a igreja em Tessalônica. Olha a perversidade do caráter desses homens. Eles eram adversários de todos os homens, de que modo? Tentando impedir que os gentios fossem salvos. E não sendo salvos, o interesse deles é que os gentios, eles continuassem enchendo a medida dos seus pecados. Eles continuassem avançando para o meio das trevas, continuassem avançando para o meio para práticas que desagradavam a Deus. Olha o caráter desses homens. Além de terem matado o Senhor Jesus, além de terem matado os seus profetas, além de terem perseguido as comunidades cristãs da Judéia, estes homens tinham um caráter terrível. Eles não tinham aprovação de Deus, eles não agradavam a Deus e ainda eles eram adversários, porque eles não queriam permitir que os gentios fossem salvos. Pelo contrário, o interesse deles é que permanecessem no pecado. Eles recusaram entrar no reino dos céus e tentavam impedir os gentios de entrarem, e portanto eram duplamente culpados por rejeitar entrar no reino dos céus pelo único e vivo caminho, Jesus Cristo, como também criarem obstáculos para que os gentios conhecessem a verdade. Olha o que o próprio Jesus disse para eles, os líderes judaicos, no capítulo 23 de Mateus, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esse é o caráter deles. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, verso 52, Jesus ainda disse: ai de vós, intérpretes da lei, se referindo aos escribas, os amanuenses, porque tomastes a chave da ciência, conheciam a palavra, analisavam a palavra, comparavam os escritos, eles tinham a habilidade hermenêutica para compreenderem as escrituras. Contudo, eles não entravam e ainda impediam os que estavam entrando. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Olha que absurdo. Isso mostra o caráter deles, como eles eram adversários, né? Por fim, aqui no verso 15, nós lemos o seguinte: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Em terceiro e em último lugar, no verso 16, final do verso 16, Paulo destacou o julgamento que lhes estava reservado a todos esses que se opõem ao Evangelho, aqueles que, se opondo ao Evangelho, recusando crer no Evangelho e entrarem no reino dos céus, ainda lutam e insistem para que mais e mais pessoas não ouçam o Evangelho. E se ouvem o Evangelho, eles trabalham, eles lutam de forma inteligente para descredibilizar a verdade, colocando dúvida no coração das pessoas, a fim de permanecerem no caminho de morte, a fim de permanecerem nos seus pecados. Contra estes vem definitivamente a ira do Senhor. A ira do Senhor. E aqui Paulo destaca em último lugar o julgamento que lhes está reservado. Deus
não deixará impune ou impunes os que perseguem o seu povo, ainda que por breve tempo causam privações, maus tratos, dores e até mesmo mortes dentre o povo de Deus. A ira de Deus está para ser derramada sobre eles. A gente vê os maus, nós temos vários escritores bíblicos, né? Moisés, no livro dos Salmos, Asaf, os filhos de Corá também, nós temos outros autores que eu não me recordo aqui no livro dos Salmos, que questionam, olhando como os ímpios estão prosperando na sua perversidade, e eles, andando no caminho do Senhor, não estavam tendo os mesmos privilégios neste mundo. Então a gente olha para um cenário como esse, a gente fica, nos pegamos assim às vezes na nossa intimidade, nos questionando, nos perguntando: será que este mundo é um mundo que é sustentado na injustiça, e na injustiça eu não tenho nenhuma expectativa, nenhuma esperança de ser beneficiado por uma justiça? A gente fica questionando, porque nós estamos no caminho do Senhor e ao mesmo tempo nós não vemos benefícios oferecidos pelo mundo, mas não tem como nós sermos beneficiados pelo mundo mesmo, não tem, porque nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino celestial que está por vir. Nós pertencemos a uma outra realidade que o Senhor Jesus prometeu estar preparando para nós, quando Ele ascendeu aos céus. Ele disse isso aos discípulos, em João capítulo 14, que Ele estava indo para nos preparar morada. O nosso destino não é o mundo. Se eu e você enxergarmos este mundo como o nosso destino final, então nós temos que acumular riquezas nessa terra. Mas se eu e você pensarmos biblicamente, vamos entender que o nosso lugar não é neste mundo. Então nós não temos preocupação em acumular riquezas, como se nós dependêssemos delas para termos paz neste mundo. Porque a nossa riqueza, disse Jesus no capítulo 6, é acumulada nos céus. Os nossos valores não são os valores deste mundo. O nosso destino não é o mesmo destino dos perversos, dos incrédulos, dos ímpios, dos blasfemos. O nosso destino é outro. O nosso rei é outro. O nosso reino é outro. Nossos valores são outros. A nossa natureza é outra. Então não podemos pensar que neste mundo teremos os mesmos benefícios dos ímpios, porque os benefícios dos ímpios são passageiros. Enquanto eles se alegram à noite na perversidade dos seus pecados, e nós choramos ao amanhecer, eles serão consumidos e toda lágrima dos nossos olhos serão enxutas, diz a promessa do Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 21. Então, embora olhando para o atual cenário, tenhamos alguma noção de que eles ainda estão tendo vantagens ao perseguirem a igreja, ao perseguirem o evangelho, ao perseguirem aqueles que o comunicam, com privações, maus tratos, dores e até mortes, não apenas no Brasil, no âmbito ideológico, mas em outras regiões do continente africano e também da Ásia, especialmente, onde o evangelho ele é perseguido abertamente, bem como aqueles que o professam, com morte, com privações. Não pensemos em nenhum momento que Deus não está enxergando tudo isso e de que a sua ira não está subindo e está sendo preparada para ser derramada contra estes. Os judeus aqui apenas representam aqueles que se opõem contra o testemunho de Jesus, assim como os romanos na época. Não se trata de uma ameaça contra a nação política de Israel, por exemplo, mas contra indistintamente a todo indivíduo que rejeita a mensagem e o seu mensageiro, insultando o nome de Deus e também o nome do seu Filho. Essa ameaça é uma ameaça que não tem parâmetros político-geográficos. É uma ameaça destinada a todos aqueles que rejeitam o Filho de Deus, assim como Jesus mesmo disse, que todo aquele que não o confessa diante dos homens, no dia que ele vier, ele também não o confessará diante do seu Pai, ou seja, ele não vai confirmar diante do seu Pai. Esta é a ira reservada para todos aqueles que rejeitam
o Evangelho, e ao rejeitarem o Evangelho, rejeitam aqueles que o comunicam com fidelidade e com verdade e com autoridade, confrontando a pecaminosidade dos nossos dias e chamando as pessoas ao arrependimento. E o apelo que eu quero fazer a você, que está me ouvindo neste momento, é para que você creia em Jesus Cristo, para que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor com confiança, porque o único caminho que pode te dar salvação, quando você morrer, você será definitivamente destinado para um lugar. Ou você vai para o gozo da presença de Deus, gozo este que é eterno, ou você será destinado eternamente para uma realidade sem fim de sofrimentos, de dores e de desespero. E Deus, na sua graça, te oferece salvação. Deus te oferece salvação. E que pela palavra de Deus, você que está me ouvindo agora, que você creia no Evangelho, que você creia em Jesus Cristo. E para você que já crê no Evangelho, seja uma testemunha fiel da fé que você recebeu, onde você está e para onde Deus te enviar. Seja um homem, uma mulher comprometido, comprometida com a verdade de Deus. Abandone o pecado, resista às tentações. Cultive a sua comunhão com Deus pela palavra, pela oração, na comunhão com os santos, na comunhão com a igreja. Alimente a sua fé. Não se permita enfraquecer por negligência para com a sua fé. E aguardemos a bendita vinda do Senhor Jesus. Tenhamos paciência. O dia se aproxima. Os dias são maus, mas o dia do nosso resgate se aproxima. Creia nisto, confie nisto. E ânimo, levante a sua cabeça e vamos caminhar juntos, esperando o dia do Senhor Jesus, andando em retidão e com compromisso, mediante aquilo que nos tem chegado pela palavra. Que Deus assim abençoe a sua vida, como também a minha vida. Todos nós carecemos dessa misericórdia de Deus e que Ele abençoe a todos nós, o seu povo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua imensa misericórdia e graça dispensada sobre todos nós. Permita que essa palavra encoraje todo o teu povo que ouve neste momento e abençoe, ó Deus, aqueles que estão sendo alcançados por ela pela primeira vez, que possam crer no poder do teu Espírito, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo e por ele serem justificados dos seus pecados. Abençoe todos aqueles que, de porte da tua palavra, a comunicam com autoridade e ousadia, para que em meio aos sofrimentos e discriminações, ameaças, eles perseverem firmes e que o Senhor mesmo esteja com cada um deles. Oramos por isto e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.